Olá, amigos, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula de filosofia para o vestibular da UFPR de 2025, que ocorre neste ano, 2024. Estamos falando da obra da Marilena Chauí, né? Agora entramos no capítulo 4, né? O penúltimo capítulo da obra dela, antes de mudarmos de filósofo. Para as pessoas que já são inscritas, conseguem ter acesso aos vídeos imediatamente quando postados. Eu programo os vídeos para serem postados, tornarem-se públicos, né? Nas terças-feiras e sextas e assim é, é, periodicamente, né? Quase o máximo possível seguindo essa organização de tempo. É, mas mesmo assim, né, todos podem acabar visualizando os vídeos sem problema nenhum. É só que você é avisado mais rápido se você ativa a notificação, automaticamente já é avisado que foi postado no que o vídeo subiu e ele faz aquela conferência, né, que está tudo certo, que não tem nada ilegal com o vídeo, que está dentro da lei, né? Nesse momento, automaticamente você já é avisado e você já pode assistir a aula, né? Também pode dar o seu like ou não. Pode pegar o texto aqui embaixo, né? Para todos isso está aberto, né? Porque eu coloquei no Google Drive como domínio público, então é só pegar, né? E o texto é o mesmo que está no edital da FPR. Eu fui lá e só baixei de lá do site indicado e editei, né? Coloquei aqui para vocês. Algumas pessoas acharam ótimo porque fica fácil de ler, né? Fica a letra grande, a folha grande, com espaço grande. Então, quem sabe ajude. E também você pode fazer seus comentários e se você quiser fazer, principalmente, acima de tudo, né, as perguntas, né, que mais pode ajudar. Né, se tiver uma pergunta que você não entendeu, ou que você pensou, alguma coisa que você refletiu, ou alguma relação que você esteja fazendo com uma coisa que você não entendeu, uma palavra, algo que eu disse, né, que você não entendeu ao ler. Né, e também você consegue escutar, né, essas aulas enquanto faz outras atividades, né? Você consegue escutar e tem gente que é auditivo, por exemplo, que consegue entender muito pelo que ouve, né? Tem gente que já gosta de ver, né? Aí fica a critério de vocês, né? Que é um programa que não deixa de ser televisivo, né? Televisão, teleaudiovisual. Então vocês podem escolher se querem ver e ouvir ou apenas ouvir. Né? Só ver, acho que não dá pra ler, né? Daí não escuta, né? Daí tem essa opção também. Bom, então, amigos, eu sou o professor Johnny, nós estamos dando início então na quarta parte do texto aí, Cultura e Democracia, da Marilena Chauí, que é uma filósofa brasileira, nascida no ano de 1941, atualmente com 82 anos de idade, publicado na revista Crítica e Emancipación, no ano 1, o número 1, na editora Claxo de Buenos Aires, no ano de 2008, né, o texto Cultura e Democracia, e a revista Crítica e Emancipación, né, que é a revista latino-americana de ciências sociais. Porque as ciências sociais elas são filosóficas. Né? Sendo uma pensadora do século XX, filósofa brasileira, ela está pensando no nosso país e pensando na pior desgraça que aconteceu aqui nesse país, que foi aí de 64 até 85, 1964 foi o golpe militar. 65 acabou esse negócio aí, e aí veio as primeiras eleições aí, que foram as diretas já, né, que ocorre. Que tá aqui o povo aqui lutando contra essa porcaria, que essa é a grande maioria, que era vítima desse estado fascista que se instaurou nesse país aqui nesses anos de chumbo, né, que foram um período de 21 anos de desgraça. Dentro disso, né, o Cabot sai daqui, esse negócio aqui, vamos para, né, a parte 4 do texto, né, da aula de filosofia, né, para o vestibular da UFPR de 2025, que ocorre em 2024, né, da Marina Chauí, Cultura e Democracia, então, capítulo 4. Vamos lá, então. O que é a sociedade brasileira enquanto sociedade autoritária? É uma sociedade que conheceu a cidadania através de sua figura inédita, o senhor de escravos, cidadão, e que concebe a cidadania como privilégio.
de classe, fazendo ser uma concessão de classe dominante às demais classes sociais, podendo-lhe ser retirada quando os dominantes assim decidirem que deve ser. É uma sociedade na qual as diferenças assimetriais diferentes de um lado para o outro não são equilibradas, sociais e pessoais são imediatamente transformadas em desigualdades e estas em relação à hierarquia, mando e obediência. Os indivíduos se distribuem imediatamente em superiores e inferiores, e isso é sociedade, são camadas. Ainda que algum superior numa relação possa tornar-se inferior às outras, dependendo dos códigos de hierarquização que regem as relações sociais e pessoais. É exatamente isso, né? Abaixo a ditadura, né? Tira essa merda daqui, essa desgraça, essa bosta daqui. Todas as relações tomam forma na dependência, na tutela e na concessão e no favor, né? Ou seja, na maracutaia. O negócio aqui é na base da corrupção mesmo, na base debaixo dos panos tudo é feito. Isso significa que as pessoas não são vistas de um lado como sujeito autônomas e iguais e de outro como cidadãos e, portanto, como portadores de direitos. É exatamente isso que faz a violência ser a regra da vida social e cultural. Violência tanto maior porque invisível sobre o paternalismo. Outra bosta é o patriarcado. Esse paternalismo do homem manda. Vai tomar no cu. O homem não manda bosta nenhuma. Né? E o clientelismo, considerados naturais, é manipular as pessoas. Ó, você faz isso, eu te dou tanto, então você vota em mim. Eu faço isso e você diz tal coisa. Cara, isso daí é a troca de favores, isso não é democracia. Isso aí é crime. E por vezes exaltados com qualidades positivas no caráter nacional. Né? É foda, né? Que ó, o desenho aqui. O cara enfiando dinheiro no chapéuzinho com umas moedas ali e ele botando voto pra ele lá. É o clientelismo. É isso aí. É uma sociedade na qual as leis sempre foram armas para preservar privilégios e o melhor instrumento. A lei é para quem, se não para preservar o rabo do rico lá? Para a representação e opressão, jamais definindo direitos e deveres concretos e compreensíveis para todos. No caso das camadas populares, os direitos são sempre apresentados como concessão e outorga feitas pelo Estado, dependendo da vontade pessoal e do arbítrio do governador. Arbítrio é julgamento. O árbitro que julga, é o juiz lá. Então é isso que significa arbítrio, né? Eu não uso a palavra livre-arbítrio aí, ela é bem mal explicada pelas religiões no caso. Essa situação é claramente reconhecida pelos trabalhadores quando afirmam que a justiça só existe para os ricos. Tal situação também forma uma consciência social difusa, que se exprime no dito muito conhecido para os amigos, tudo para os inimigos, a lei. Né? Para os amigos, tudo, para os inimigos, a lei. Né? Para o povo, a lei. Né? Para os ricos, tudo. Né? E aí tem a ideia da justiça, que é exatamente essa, justiça no Brasil. Olha só que beleza. Né? Que ela é a justiça cega para o pobre. E essa é a justiça para o rico. Essa foi a melhor imagem que eu vi isso. Contemple um pouco essa imagem. Isso é democracia? Isso é justiça? Como eu disse, filosofia é perguntar. Para os grandes, a lei é um privilégio, para as camadas populares é repressão. A lei não figura no polo público do poder e na regulação dos conflitos, nunca define direitos e deveres do cidadão, porque, em nosso país, a tarefa da lei é a conservação dos privilégios e o exercício da repressão. Por esse motivo aí, as leis aparecem como inócuas, inúteis e incompreensíveis, feitas para serem transgredidas e não para serem transformadas. Situação violenta que é miticamente transformada num traço positivo quando a transgressão é elogiada pelo jeitinho brasileiro.
É exatamente o que acontece muito por aí. O Poder Judiciário é claramente percebido como distante e secreto representante dos privilégios das oligarquias e não dos direitos da generalidade social. E aí acontece isso em relação ao Judiciário. Né? Falamos outrora do Poder Legislativo, do Poder Executivo, e agora claramente falamos do Poder Judiciário, que é isso aqui. É uma sociedade na qual as diferenças e as assimetrias, as diferenças totalmente desiguais, sociais e pessoais, são imediatamente transformadas em desigualdades e esta, em relação à hierarquia, mundo obediência, resulta em passar fome, e resulta em morrer por falta de tratamento médico, né? Enquanto outros andam de carros que você não conhece o nome, né? Que voam em aviões que você jamais voará. Né? Você sim, tá, que bom, né? Mas e o outro? Né? Alguém não tem o que comer, tá mandando criança pedir coisa na rua. Né? É assim que funciona, como aqui, ó. Desigualdades sociais, filho, um iPad para você. Filho, você vai ir pedir. Sinceramente, eu não vejo graça nenhuma nisso. Eu acho isso revoltante e trágico. Dá até sensação de enjoo. Nossa sociedade não existe nem a ideia, nem a prática da representação e política autêntica. Os partidos políticos tendem a ser clubes privados das oligarquias locais e regionais, sempre tomam a forma clientelística, na qual a relação é de tutela e de favor. É uma sociedade, consequentemente, da qual a esfera pública nunca chega a constituir-se como pública, pois é definida sempre imediatamente pelas exigências do espaço privado, de sorte que a vontade e o arbítrio são as marcas dos governos e instituições públicas. Aí você vê a esfera pública e a esfera privada como sendo antagônico, né? Curioso, porque o público é de todo mundo, mas o privado é só daquele, né? O que tem o privado também pode se meter no público. Mas e quando a vida privada se torna pública? Quem mais tem a chance de ser invadido? O milionário que mora numa mansão? Ou o pobre que mora num barraco na favela? Ou nem isso? A indistinção entre o público e o privado, a política nasce no instituir a distinção entre ambos, como vimos, não é uma falha acidental, ela é proposital e podemos corrigir, pois essa estrutura do campo social e do campo político, que se encontra determinada pela indistinção entre o público e o privado. Né? Porque não é para distinguir, é para você engolir tudo do que estão dizendo. Essa indistinção é a forma mesma da realização da sociedade e da política. Não apenas os governantes parlamentares praticam a corrupção sobre fundos públicos, mas não há percepção social de uma esfera pública das opiniões, de sociabilidade coletiva da rua como espaço comum, assim como não há percepção dos direitos à privacidade ou à intimidade. É uma sociedade que, por isso, bloqueia a esfera pública da opinião como expressão de interesses e dos direitos de grupos e classes sociais diferenciados ou contrários, antagônicos. E aí você vê isso aqui, o espaço público. E a tentativa de privatização. Vocês sabiam que isso eu moro do lado desse negócio aí? Eu vivo aí. Vocês sabiam que isso aí é uma ilha? Parece uma ilha de liberdade, de democracia, de conhecimento, de filosofia. Parece um pedaço da Grécia. Só que quando você olha para fora, você vê uma praça. E na praça você já vê coisas que são estratificadas. Você vê pessoas sofrendo uma situação de qual elas não têm culpa. Você olha na rua e vê um outro mundo. Um oceano de desigualdade. Um oceano de capitalismo. Um oceano de repressão, de manipulação, de venda da cultura. Enquanto nós somos vítimas disso, a não ser que estejamos aqui dentro. Amigos, eu digo a todos vocês, os que valem a pena e os que são justos, os que têm um coração bom, um caráter bom,
Não importa como você pensa, desde que você pense pelo bem, entrem aqui. Vale a pena passar pelo que estão passando. Eu estou aqui para ajudar. Força para distribuir o que não me falta. Isso eu tenho de sobra. Esse bloqueio não é um vazio ou uma ausência, mas um conjunto de ações determinadas que se traduzem numa maneira determinada de lidar com a esfera de opinião, mas os mass media, né, que é mass media, que são a mídia de massa, monopolizam a informação e o consenso é confundido com a unanimidade, de sorte que a discordância é posta como ignorância ou atraso. As disputas pelas posses de terra cultivada e cultivável são resolvidas pelas armas e pelos assassinatos clandestinos que fazem. De repente alguém morre por aí por causa de uma pedra de crack. As desigualdades econômicas atingem a proporção do genocídio. Sim. Porque são pensados exatamente aquele grupo. De tal grupo X, de tal etnia, de tal gênero, de tal cultura. Não pode. Os negros são considerados infantis, ignorantes, raça inferior, perigosa, tanto assim que numa inscrição, gravada até um pouco tempo, na entrada da escola da polícia de São Paulo dizia: um negro parado, um suspeito, correndo é culpado. Pois eu discordo. Por Black Lives Matter, como foi na sua origem, em inglês, nos Estados Unidos, no Brasil Vidas Negras Importam, mais tarde também difundido por Sir Lewis Hamilton, né, piloto da Fórmula 1, o heptacampeão, quando a sua luta, né, contra o racismo. Ele usava isso muitas vezes e foi proibido de fazer isso pelo antigo dono da Fórmula 1, Bernie Ecclestone. Né, e na luta também pelos direitos LGBT. Na modalidade que ele ajudou a criar, o F1 Academy, no qual ele é um dos colaboradores, né, junto com a Susan Wolff, esposa de Toto Wolff, líder da Mercedes. Os índios em fase final de extermínio são considerados irresponsáveis, isto é, incapazes de cidadania, preguiçosos, isto é, mal adaptados ao mercado de trabalho capitalista, perigosos, devendo ser exterminados ou então civilizados, pois isso é entregue à senha do mercado de compra e venda e não de mão de obra, mas sem garantias trabalhistas porque são irresponsáveis. E ao mesmo tempo, desde o romantismo, a imagem índia é apresentada pela cultura letrada como heróica, épica, fundadora da raça brasileira. Então por que a bandeira do Brasil está manchada de sangue? Isso aqui foi na época do governo anterior. Os trabalhadores rurais e urbanos são considerados ignorantes, atrasados e perigosos, estando a polícia autorizada a parar qualquer trabalhador nas ruas, exigir a carteira de trabalho e prendê-lo para averiguação, caso não esteja carregando identificação profissional, se for negro. Além da carteira de trabalho, a polícia está autorizada a examinar-lhe as mãos para verificar se apresentam sinais de trabalho e prendê-lo caso não encontre supostos sinais. Há casos de mulheres que recorrem à justiça por espancamento e estupro e são violentadas nas delegacias de polícia, sendo ali novamente espancadas e estupradas pelas forças da ordem. Isto para não falarmos da tortura nas prisões de homossexuais, prostitutas e pequenos criminosos de grupos que são desprezados, os LGBT, pessoas que são obrigadas a não se ver alternativa a não ser prender o seu próprio corpo, que se quer fazer, faz. O problema é tratar essas pessoas más. Elas têm a oportunidade de ter uma vida melhor se não for assim? E estuprar as mulheres que já foram estupradas lá de novo, agora pela ordem? Pela polícia? Isso não acontece. Porque isso acontece sempre.
É exatamente esse o problema. Numa palavra, as classes populares carregam os estigmas da suspeita, da culpa, da incriminação permanentes. Esta situação é ainda mais aterradora quando nos lembramos dos instrumentos criados durante a ditadura de 1964 a 1985 para a repressão e tortura dos prisioneiros políticos foram transferidos para o tratamento diário da população trabalhadora, que impera uma ideologia segundo a qual a miséria é a causa da violência, as classes ditas desfavorecidas sendo consideradas potencialmente violentas e criminosas, sendo a causa então disso, como acontece aqui no governo do Costa e Silva, editado o ato 5AI5. O Congresso em recesso, confisco de bens, suspensa habeas políticos, restabelecidos cassações, liquidada a vitalicidade. Isso não é ditadura? Isso é 100% ditadura. E isso aqui? Essa é a morte de Herzog, Vladimir Herzog. Ele era um jornalista, um editor. Ele foi prestar depoimento, ele foi chamado, ele foi. Ele não tinha nada a temer, ele não fez nada. De repente, disse que ele se matou. Mas tava tudo bem, de repente ele se matou desse jeito ali ainda ali, ó. Olha, ele se matou numa janelinha da altura do teu peito. E no pescoço dele tem marcas de mão. Cara, eles mataram ele, pegaram uma fronha, um lençol, amarraram o pescoço dele e penduraram ele lá. E daí diz que não é ditadura. São criminosos, são bandidos. Esses militares que estão no governo, que tentam tomar o governo, que assumiram, são bandidos. Dão armas na mão de bandidos. E eles são os piores. Preconceito que atinge profundamente os habitantes das favelas, estigmatizados não só pelas classes médias dominantes, mas pelos próprios que dominados, e a cidade olha a favela como uma realidade patológica, uma doença, uma praga, um quisto, calamidade pública que eles mesmos causaram. É uma sociedade na qual a população das grandes cidades se divide entre um centro e uma periferia, e termo periferia usado não apenas no sentido especial geográfico, fora, ao redor, periferia, mas social, designando bairros afastados dos quais estão ausentes todos os serviços básicos de energia, água, esgoto, calçamento, transporte, escola, posto, atendimento médico. Calçada, por exemplo, coisa muito simples, né? A última, a calçada é um símbolo de democracia. É a primeira coisa que você não pode passar se você não pertencer ao grupo fascista que é beneficiado, a oligarquia local. E isso é um ato fascista, condição, aliás, encontrada no centro, isto é, em bolsões de pobreza, cortiços, favelas, populações cujas jornadas de trabalho, incluindo o tempo gasto em transportes, dura de 14 a 15 horas, e no caso das mulheres cansadas, inclui o serviço doméstico, cuidado com os filhos ainda por cima. Tudo isso. E isso aqui é uma fonte de crime, é uma fonte de miséria, sofrimento, crime, doenças, mas não foi foi isso que foi criado pelo sistema? É o sistema que criou isso. Isso daqui é o sintoma. O problema não é isso, o problema é o capitalismo. É uma sociedade na qual a estrutura da terra e a implantação da agroindústria criaram não só o fenômeno da migração, nas figuras novas e paisagens nos campos sem terras rolantes e boias frias, diaristas, sem contrato de trabalho e sem as mínimas garantias trabalhistas, trabalhadores cujas jornadas se inicia por volta das 3 horas da manhã, quando se colocam à beira das estradas à espera de caminhões que irão levá-los ao trabalho, e termina por volta das 6 da tarde, quando se depositam de volta às beiras das estradas, devendo fazer longo trajeto a pé até casa. Frequentemente os caminhões se encontram em péssimas condições, são constantes os acidentes fatais, em que morrem dezenas de trabalhadores sem que suas famílias recebam qualquer indenização. Pelo contrário, para substituir o morto, o novo membro da família, crianças ou mulheres, é transformado em um novo volante. E a gente vê isso acontecendo aqui. Esses caminhões levando as pessoas, esses boias frias, eu mal tenho o que comer,
muitos acidentes acontecendo para trabalhar. Isso é uma forma nova de escravidão. Isso ainda acontece. Boias frias, porque sua única refeição entre 3 da manhã e 7 da tarde consta de uma ração de arroz, ovo e banana, já frios, por preparado nas primeiras horas do dia, e nem sempre o trabalhador pode trazer a boia fria ainda por cima. E os que não trazem se escondem dos demais no momento da refeição, humilhados e envergonhados, porque nem boia tem. Por fim, isso é uma coisa muito ruim. E isso é real, acontece. Mais do que você pensa. Isso é anti-humano. Isso não é democracia. Essas pessoas nem têm tempo de procurar cultura. Eles estão semi-desnutridos. Os filhos estão doentes. Os pais idosos não estão bem. Suas vidas são abreviadas. Isso fora os acidentes. Por fim, é uma sociedade que não pode tolerar a manifestação das contradições, juntamente porque leva as divisões e desigualdades sociais no limite, e não pode aceitá-las de volta, sequer através da rotinização dos conflitos de interesses, a maneiras das democracias liberais. Pelo contrário, é uma sociedade em que a classe dominante exorciza o horror, as contradições produzindo uma ideologia de visão da união nacionais a qualquer preço. E aí está o boia fria com a sua comidinha. Esse aqui pelo menos tem, e os outros que nem tem. E o que é que ele está comendo ali? E quanto tempo demora para estragar uma comida fora da geladeira? Eles não têm geladeira aqui. Por isso, recusa perceber e trabalhar em conflitos, contradições sociais, econômicas, políticas, enquanto tais, uma vez que os conflitos e contradições negam a imagem mítica da boa sociedade indivisa, pacífica, né, e ordeira. Contradições e conflitos não são ignorados, e sim recebem uma significação precisa, são considerados sinônimos de perigo, crise, desordem, e eles oferecem uma única resposta: a repressão policial ou militar para as camadas populares e os desprezos condescendentes para os opositores em geral. Aí acontece isso aqui. E não foi ditadura. Aí você tem coragem de dizer. Essa é a imagem mais famosa dessa bosta dessa repressão policial e militar aqui. Isso é uma merda. Não pode dar poder pra essa gente. É uma sociedade que vigora o fascínio pelos signos de prestígio de poder, como os observa o uso de títulos honoríficos sem qualquer relação com a possível pertinência de sua atribuição, e o caso mais corrente sendo o uso de doutor na relação social, e o outro se sente ou é visto como superior. Doutor é substituto imaginado para os antigos títulos de nobreza, né? Ou doutor. Ou como se observa na importância dada à manutenção da criadagem doméstica, cujo número indica aumento de prestígio, de status, etc. Ou seja, quanto mais tem, melhor. É a mesma coisa que era com o número de escravos do senhor de escravos. A desigualdade salarial entre os homens e mulheres, entre brancos e negros, exploração do trabalho infantil dos idosos são considerados coisas normais. A existência dos sem terra, sem teto, desempregado, atribuída à ignorância, preguiça e incompetência dos miseráveis. É isso mesmo? E as pessoas são julgadas pelo valor, pelo dinheiro que tem ou que nem tem. A existência de crianças na rua é vista como tendência natural dos próprios da criminalidade. Os acidentes de trabalho são imputados à incompetência e ignorância dos trabalhadores. As mulheres que trabalham, se não forem professoras ou assistentes sociais, são consideradas prostitutas em potencial, e as prostitutas degeneradas, perversas e criminosas, embora infelizmente indispensável para conservar a santidade da família. E o pedido de eleições, o pedido da democracia, de diretas já, do povo lutando, não é um ou dois, não é aquele povinho de nada fazendo aqueles comícios lá de 7 de setembro, misturando aquilo que foi até proibido. Isso aqui é o povo de verdade. Isso aqui é o povo que deixa de comer para estar aqui. Isso daqui sim é democracia. É a luta por ela. Esse ato é democrático. E não é uma luta para eles estarem no lugar deles, é uma luta por igualdade, é uma luta por direito, uma luta por comida.
Em outras palavras, a sociedade brasileira está polarizada entre a carência absoluta das camadas populares e o privilégio absoluto das camadas dominantes e dirigentes, bloqueando a instituição e a consolidação da democracia. De fato, fundada na noção de direitos, a democracia está apta a diferenciá-las de privilégios e carências. Um privilégio é, por definição, algo particular que não pode generalizar-se, universalizar-se e deixar-se de ser um privilégio. E aí vive esse abismo entre os ricos e os pobres na formata do Brasil aqui, ó. O abismo, o buraco aí. Perfeito, essa obra é uma obra de arte isso aqui. Isso é cultura. Porque expressa a situação de como é que nós vivemos aqui nesse país. Uma carência é a falta também particular específica que desemboca numa demanda também particular ou específica, não conseguindo generalizar-se nem universalizar-se. Um direito, ao contrário de carência de privilégios, não é particular e específico, mas geral e universal, seja porque é o mesmo e válido para todos os indivíduos, grupos, classes sociais, seja porque, embora diferenciado, é reconhecido por todos, como é o caso dos chamados direitos das minorias. Assim, a polarização econômica e social entre a carência e o privilégio ergue-se como um obstáculo à instituição de direitos definidora da democracia. Mas que democracia é essa? Que nem aqui eu vejo democracia. É uma luta pela democracia. Abaixo o fascismo, contra ele. Por um governo de trabalhadores sem palavrões ou generais. Porque isso são formas de intimidação. Todo fascista faz isso. Acrescentemo-nos a isso as duas grandes dádivas neoliberais. Do lado da economia, uma acumulação do capital que não necessita incorporar mais pessoas do mercado do trabalho e de consumo operando com o desemprego estrutural. Do lado da política, a privatização do público, isto é, não só o abandono das políticas sociais da parte do Estado, da falta delas, elas nem existem, mas também o recrudescimento da estrutura histórica da sociedade brasileira, entrada no espaço privado fortalecendo e a impossibilidade para que a esfera pública possa constituir-se, pois antes que a distinção entre o público e o privado tivesse conseguido instituir-se, a nova forma do capital institui a indiferença entre o público e o privado. Política e socialmente, a economia neoliberal é o projeto do encolhimento do espaço público e do alargamento do espaço privado de poucas pessoas que têm essa vantagem, donde seu caráter essencialmente antidemocrático caindo como uma luva na sociedade brasileira. E é isso que acontece. O povo apoiando, o rico com uma limousine que eu não tenho nem ideia quem produz, qual é seu nome. No caso do Brasil, o neoliberalismo significa levar ao extremo a polarização, carência e privilégio, a exclusão sociopolítica de camadas populares, a desorganização de sociedades, como massa dos desempregados, aumentar o espaço privado ocupado não apenas pelas grandes corporações econômicas e financeiras, mas também pelo crime organizado, do qual, diante do encolhimento do Estado, pode espraiar-se por toda a sociedade como um substituto do Estado, proteção, segurança, emprego, privatização de guerra, privatização do uso da força, etc. Significa solidificar e encontrar novas justificativas para a forma oligárquica da política, para o autoritarismo social e para o bloqueio da democracia. Diante desse quadro, podemos dizer que as políticas sociais de afirmação dos direitos econômicos e sociais contra o privilégio, as políticas culturais de afirmação do direito à cultura contra a exclusão cultural constituem uma verdadeira revolução democrática no Brasil. O Brasil precisa ser visto como Brasil, como luta do povo, símbolo da nação, não um símbolo de uma polarização de um partido fascista, que não é tão diferente do Partido Nacional Fascista Italiano ou da NSDAP alemã, o Partido Nazista. É a mesma coisa. Isso aqui não é um símbolo disso. É o símbolo de um povo. Desse povo aqui, o povo brasileiro. O povo que em grande maioria é operário, às vezes nem isso consegue ser. Tarsila do Amaral, 1933,
E aqui, a nossa querida Marilena Chauí. Nunca se esqueçam, amigos, da origem de tudo isso é a dúvida. Eu espero ter os ajudado e que todos vocês possam ter o apoio que precisam, de todas as formas. Eu estou aqui até o dia da prova, depois para tudo que eu puder também. Não só para a Federal, mas também para o Enem. Então, amigos, eu lhes desejo o melhor possível e até a próxima. Tchau para todos.